Queridas irmãs e queridos irmãos, no ideal do Cristo, no ideal do bem. Se tivéssemos um dia de sol, a gente agradeceria, não é? Mas como não temos, agradecemos também, porque tudo que vem de Deus é bom. Às vezes nos defrontamos com situações que nos desagradam, mas acontece que nós estamos ainda num mundo de provas e de expiação. Mas somos todos destinados à felicidade completa. Aqui já temos momentos de felicidade, temos alegrias, mas quantos problemas, quantos confrontos, quantas contradições, quantas angústias, quantos sofrimentos. Apesar disso tudo, vamos seguir adiante, iluminando o nosso entendimento, de acordo com a orientação que temos recebido recentemente, há 160 e tantos anos, na doutrina dos Espíritos, que temos agora 2 mandamentos, ou 2 ensinamentos, conforme o tradutor. Eu prefiro o termo ensinamento. Quais são os 2 ensinamentos? Que devemos nos amar e que devemos nos instruir. Nisso nós podemos sintetizar o nosso esforço para alcançarmos esses níveis superiores do processo evolutivo. Estamos no 2º degrau de um processo de 5 degraus. A nossa destinação imediata é chegarmos ao nível de regeneração, onde chegaremos com humildade, sem orgulho, nível de regeneração, que será um estágio para finalizarmos esse esforço que estamos fazendo aqui. Porque nós somos esforçados, não é, Paulo César? Nós fazemos um esforço. Estamos permanentemente nos esforçando, buscando iluminar a nossa compreensão e expandindo a nossa capacidade de amar. Isso é um esforço. Não vamos finalizar aqui, mas finalizaremos então com base nessa nossa disposição. Vamos finalizar nos mundos de regeneração. Que, aliás, está acontecendo a transição planetária tão anunciada pelos sábios. A transição está acontecendo. E finalizaremos então no estágio de regeneração para chegarmos aos mundos felizes, onde não haverá mal nenhum. E aqui no nosso nível, onde temos tantas relações, uma das mais importantes é esta, a relação conjugal, que, como vamos observar, nos oferece muitas alegrias e também, muitas vezes, muitas dificuldades, muitos problemas. E a nossa reflexão vai se basear, como é uma perspectiva espírita, no primeiro livro que Kardec nos entrega em 1857, o Livro dos Espíritos, que é, podemos afirmar sem receio, é a obra literária mais importante colocada à disposição da humanidade desde o Sermão da Montanha. Jesus é a síntese. Jesus, quando comparece, resume tudo aquilo que já havia sido dito até então e tudo que havia sido escrito, Jesus resume no sentimento do amor. Sermão da Montanha, desde esse momento até Kardec, a obra mais significativa é esta, o Livro dos Espíritos. Por quê? Porque trata de tudo o que nos diz respeito. Todos os assuntos que nos diz respeito nesse nosso esforço de transformação estão contemplados no Livro dos Espíritos. Podemos então dizer que este livro nos coloca diante dos infinitos do universo e das infinitas possibilidades de nós nos transformarmos. Porque ele tem, inclusive, um roteiro. A partir do número 100, das 1019 perguntas e respostas, a partir do número 100,
a escala espírita. De 0 a 10, dos impuros até os puros. Todas as características psicológicas estão elencadas na escala espírita. Então, por aí nós temos um espelho onde podemos nos olhar, um espelho virtual, e nos conhecer e fazermos então as correções que precisamos fazer em nós mesmos. Então, este é um livro que podemos reafirmar é a obra literária mais importante à disposição da humanidade. Porque ela não é obra da natureza humana, ela é obra divina. Ela foi ditada pelos planos superiores. E fundamentamos também, em breve referência, o terceiro livro de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. E como o Espiritismo não está cristalizado no século XIX, nós temos a literatura posterior. E vamos trazer de Divaldo Franco uma referência no livro Conflitos Existenciais, ditado por Joana de Ângeles, e desse outro grande trabalhador do Cristo, Chico Xavier, 2 livros, No Mundo Maior e Missionários da Luz, da série André Luiz. E também uma referência de jornal e alguma coisa da mitologia. Mitologia hebraica e a mitologia grega. Temos mais 50 minutos, né, Paulo César? Acho que vai dar tempo. Não é? Então, relação conjugal na perspectiva espírita. Como dizíamos no início, nós somos destinados à felicidade. E a felicidade nós vamos encontrar, então, quando estivermos livres das nossas imperfeições, do materialismo. Eu gosto muito desse termo, deltropismo, que Divaldo utiliza. Eu nunca tinha visto esse termo antes de Divaldo. Deltropismo. Uma palavra formada por 2 palavras. Del, Deus, tropismo, movimento. Movimento para Deus. Nós estamos no movimento para Deus. Deus é a perfeição absoluta. Nós vamos alcançar também a perfeição relativa. Então, este é o movimento. E esse movimento está em toda parte. Ele está na natureza vegetal, com o heliotropismo. O heliotropismo, sol, movimento para o sol. As plantas precisam do sol. Elas se voltam para o sol. O sol, energia, o sol que fornece tantos recursos para possibilitar a vida no nosso planeta. E está também esse movimento de aperfeiçoamento no reino animal. Porque o princípio inteligente que é criado por Deus lá nos começos do processo evolutivo, ele está no ser animal, que está desenvolvendo o princípio inteligente. E vemos, então, este panorama no reino animal, um predando o outro. E se a gente olhar para isso assim, sem essa compreensão, a gente pode ficar chocado, porque um animal predando o outro, um destrói o outro, mas destrói só o aspecto físico, porque no aspecto virtual, cada um dos dois está se desenvolvendo, como por exemplo, na ave de rapina, que vai predar. Viu o coelho no solo, a ave de rapina vai atacar, mas o coelho já se desenvolveu um tanto e percebeu, e vai se defender. Vai sair do plano horizontal, vai buscar uma superfície inclinada, inteligência, isso. E a ave de rapina, então, vai abortar o ataque. No outro momento, este ser estará indefeso e será predado, mas perderá só o aspecto físico. E as conquistas já alcançadas serão mantidas. E ele vai avançar. Mas vamos ver no aspecto do ser humano, esses 2 indivíduos. Aliás, antes de entrarmos no mérito da nossa análise, vamos lembrar de uma ideologia que está surgindo por aí, chamada ideologia de gênero, que é uma coisa estranha, que pretende dizer que esses 2 indivíduos nascem iguais. Até recentemente, num país da América, o presidente daquele país revogou uma norma que estava sendo considerada para que as crianças, ao nascerem,
não fossem registrados como menino ou menina, para que cada um depois escolhesse a sua preferência. A ciência reage. E nós temos uma cientista lá nos Estados Unidos chamada Michelle Cretella, médica, ela é presidente do American College of Pediatricians. Ela diz o seguinte: o gênero biológico, ou seja, o menino ou a menina, não é atribuído pela sociedade ou pela ideologia deste ou daquele, não. Ele é atribuído, determinado na nossa concepção. Quando nosso pai e nossa mãe se encontram, pelo nosso DNA, ou seja, nós já temos um DNA antes da encarnação. E ele é replicado em todas as células do nosso corpo, diz essa cientista. Existem, pelo menos, 6.500 diferenças genéticas entre homens e mulheres. Viva essa diferença, porque é essa diferença que faz a grandeza desse processo evolutivo. Onde, então, como alguém disse, que a família é o berço doméstico, a primeira escola, o primeiro templo da alma. Porque nós não somos criados no momento em que nossa mãe nos concebe. Nós já existíamos. E aí esse núcleo de tantas alegrias e, como dissemos também muitas vezes, de tantos desacertos, porque nós somos resultados de nós mesmos. É no ambiente familiar que se reencontram afetos e desafetos. Para seguirmos adiante, vamos fazer uma referência que já fizemos aqui, dizendo do Sermão da Montanha, mas fazendo de novo esta referência para adentrarmos cada vez mais no tema. Jesus é nosso modelo e guia na linguagem atual, da doutrina dos Espíritos. E ele, como dizíamos, ele sintetizou tudo no sentimento do amor. E que deve ser considerada essa síntese na relação conjugal. Em matéria de jornal, gosto muito de ver o que ocorre em volta e trouxe esta referência de jornal. É uma brincadeira, mas tem muito a ver com a realidade. Nessa tira de 4 imagens, o artista coloca o personagem dizendo assim na primeira imagem: minha caneca de chocolate quente é tão importante para mim. Me aquece, me faz companhia, me alimenta. E se delicia com essa caneca de chocolate quente e finaliza a tira dizendo assim: quer casar comigo? Ou seja, quantas relações não tem essa bipolaridade diferenciada, ao invés de estar assentada no sentimento verdadeiro. Sim, de buscar a felicidade própria, mas considerando também a felicidade da outra pessoa, do cônjuge. Em referência literária, como dizíamos, Divaldo Franco, da série psicológica, Divaldo Franco, esse grande trabalhador, da série psicológica eu anotei esses 19 títulos, mas já tem mais do que isso. E no 14º título, Conflitos Existenciais, no capítulo denominado Amor, Divaldo Franco anota, na poliformia das apresentações do amor. Porque o amor, ele se apresenta em todas as formas. Você pode amar um ser semelhante, você pode amar a natureza e todos os seres da natureza, você pode amar o infinito e tudo o que você percebe, você pode amar. Então, o amor se apresenta como poliformia. Mas nesta situação específica de que estamos tratando, predominam ainda muitas vezes os sentimentos apaixonados. Resultados de precipitação. Quando se está apaixonado, o indivíduo se precipita. A paixão é uma coisa boa, porque ela impele,
ela movimenta, ela mobiliza as forças e o indivíduo vai na busca do seu objetivo. Mas quando a paixão governa o indivíduo, então o indivíduo tem que governar a paixão e ela é benéfica. Mas se a paixão governa o indivíduo, ela é muito perigosa. E neste caso, ela é resultado da precipitação ou de necessidades fisiológicas ou emocionais de acompanhamento para si mesmo. O indivíduo precisa daquele chocolate quente e não considera a caneca. Sem o sentido profundo da afetividade, com toda a carga de responsabilidade que lhe é própria. Aí o perigo. Mas vamos considerar. Decisão tomada é festa, não? É alegria, é júbilo. É verdade que às vezes não começa bem assim, mas, seja como for, viva a diferença. A diferença. Mas é preciso ter compreensão da natureza para que não se entre nessa relação com o propósito de confrontar. De confrontar, esse é o maior risco. Quando se entra nessa relação com o propósito de confrontar para saber quem é o que manda, quem é o mais poderoso, o confronto se estabelece. E aí fica difícil. Às vezes é um aprendizado para superar, sim, faz parte. As dificuldades, as diferenças fazem parte desse exercício, mas se não se resolve na boa, então o afastamento é inevitável e esta relação que foi prometida para sempre termina antes do momento ideal. Vamos dar uma olhada na mitologia. Como tudo isso começou? E como deverá ser? A mitologia nos ensina, sim? A mitologia nos ensina como vai terminar. Nós temos duas fontes mitológicas. Temos a hebraica e a grega. A hebraica nós sabemos, não é? Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva. Isso lá no período de 4.000 anos antes de Jesus. Então temos o que? 6.000 anos de história da humanidade. Está escrito na Bíblia. Mas temos também a mitologia grega, segundo a qual, no relato de Platão que viveu de 428 a 348 antes de Jesus, nós vamos referir primeiro a hebraica. A hebraica, ela leva muita gente ao descrédito, porque não faz sentido que a história da humanidade seja só de 4.000 anos, 6.000 anos antes do nosso tempo. Perda do paraíso. Os dois foram expulsos do paraíso porque não obedeceram a uma determinada regra. Muita gente descrê disso, mas tem verdade nisso. E essa verdade está restabelecida por Emmanuel. Nesse livro, A Caminho da Luz, que Chico Xavier psicografa em 1938. Este livro está conosco há 86 anos. 86 anos. E nesse livro nós temos a história da humanidade, não no sentido material, mas no sentido espiritual. E além da história da humanidade, nós temos a história da formação da nossa casa planetária, a Terra. A Terra tem uma idade, 4,5 bilhões de anos. E Chico Xavier e Emmanuel contam essa história de uma maneira belíssima. A linguagem é da década de 30 do século passado, a linguagem, mas ela é poética. E nos coloca diante da construção do nosso mundo. Construção presidida por este que reconhecemos hoje como governador espiritual do nosso mundo, Jesus, o nosso amigo maior. Ele que presidiu a construção da nossa casa planetária, e quem quiser se deliciar com essa narrativa, veja esse livro, A Caminho da Luz.
Eu vou começar a comprar esse livro em estoque e vou dar para as pessoas que queiram, que tenham interesse em saber da história, porque é uma obra maravilhosa. Então, a perda do paraíso está explicada aqui. Adão e Eva foram expulsos do paraíso terrestre segundo a Bíblia. Quase isso. Houve um degredo no mundo chamado Capela, da constelação do Cocheiro. Isso num período pré-histórico. Nossa história de 6.000 anos para cá. No período de 7 a 12 mil anos, houve um degredo no planeta Capela da constelação do Cocheiro, quando de lá foram afastados os indivíduos que não cabiam no processo evolutivo no nível seguinte. Esses indivíduos eram inteligentes, mas eram moralmente comprometidos. Eles foram degradados de lá e foram encaminhados para o mundo primitivo. Esse mundo primitivo era a nossa terra, o nosso mundo. Imaginem aqueles seres de inteligência avançada terem que ir para um mundo primitivo, morando em cavernas, se alimentando de carne crua. Imaginem a dificuldade. Mas eles venceram e estão vencendo, porque muitos ainda se encontram aqui. E constituíram aqui a civilização egípcia. As castas da Índia, o povo de Israel e os arianos, os chamados indo-europeus. Estes, os arianos, instalados nos planaltos do Pamir, na região onde fica o Irã. Estes talvez fossem os mais inconformados de estarem colocados assim numa situação em que foram colocados, imigraram, saíram do planalto do Pamir, imigraram e foram os que melhor se integraram com aqueles que estavam aqui, os primitivos. Melhor se integraram com estes daqui. E era um dos objetivos deste degredo, integrar-se, promover o desenvolvimento daqueles que encontrassem aqui e se corrigirem. Eram os dois objetivos desse degredo. E estes fizeram melhor esse papel. E nessa migração deram origem, consta nesse livro, literalmente assim, deram origem aos eslavos, aos germanos, aos celtas, aos gregos, aos latinos, aos romanos. E aí estamos nós, passados 12.000, 7.000 anos, estamos nós. Dos egípcios não remanesceram grupos, ou seja, voltaram muito depressa, mas deixaram o registro da sua presença, que dificilmente nós conseguimos identificar. Champollion até identificou a linguagem dos egípcios, mas existem mistérios nas pirâmides que nós ainda hoje não conseguimos identificar. Voltaram logo. Então, essa perda do paraíso, que consta na Bíblia, que o ser humano registrou, que está na memória ancestral, mas não é física, nesse sentido, do paraíso terrestre. É a perda do paraíso de Capela, da constelação do Cocheiro. Então, essa referência mitológica hebraica nos fala dos começos. Mas não foi há 4 ou 6 mil anos, não, com Adão e Eva. Temos muito mais tempo do que isso. Como dizemos, então, isso foi num período de 7 a 12 mil anos antes do nosso tempo. A referência mitológica grega eu acho mais interessante, embora a primeira seja ilustrativa. A grega nos fala de um ser perfeito, o andrógino. O andrógino era um ser completo. Ele tinha na cabeça 2 rostos, de modo que ele nunca seria surpreendido, o andrógino. Ele podia olhar para todas as direções. Ele tinha um corpo redondo e tinha 4 braços
e 4 pernas. Ele era muito ágil, ele tinha a velocidade do raio. Ele tinha mais uma vantagem, ele tinha os 2 sexos, o masculino e o feminino. Os deuses o invejavam. E o chefe dos deuses, Zeus, para aclamar, para acalmar aquele sentimento de inveja, o que ele fez? Ele cortou o andrógeno ao meio, separando os 2 rostos, separando o corpo, 2 braços para cada lado, 2 pernas para cada lado e um sexo para cada lado. E esse ser que era completo, que era pleno, que era feliz, se tornou frágil, se tornou imperfeito. E cada um voltou a procurar a outra parte para se plenificarem de novo no abraço da relação sexual. É o que nós temos hoje. Então, a conquista do paraíso, referido pela mitologia grega, é muito ilustrativa. Por quê? Porque o andrógeno procurou a plenitude de novo, mas no aspecto físico. Nós estamos a caminho dessa plenitude e estamos passando pela experiência, para aqueles que estão na experiência da relação conjugal. Mas ela não nos trará a plenitude se não tivermos a consciência, o conhecimento de como agir nessa relação. Se não tivermos essa compreensão de colocarmos esse sentimento como baliza, como orientação maior, vamos demorar. Kardec, no primeiro livro, o Livro dos Espíritos, como dizíamos, na terceira parte, falando das leis morais, são 11 leis. Lei divina ou natural, lei de adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e lei de justiça, amor e caridade. Lei de reprodução, 686 a 701. Questão 695. Será contrária à lei da natureza o casamento? Pergunta Kardec. Isto é, a união permanente de 2 seres. É uma pergunta pertinente naquele tempo, porque a liberdade dos relacionamentos, quanto mais você recua para o passado, mais é essa liberdade e o compromisso da relação conjugal vai surgir com o progresso da humanidade. Então, a resposta que Kardec anota é esta: é um progresso. A relação de 2 seres, a relação, a união permanente de 2 seres, é um progresso na marcha da humanidade. Teremos outras referências aqui com relação a esse assunto, mas nós vamos seguir e observar no terceiro livro que Kardec nos apresenta em 1864, no capítulo 22 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz esse tema da relação conjugal, casamento. Mas 2 tópicos apenas, muito simples. Fala da indissolubilidade do casamento e do divórcio. Por quê? Havia relações que não podiam ser desfeitas, de acordo com um determinado credo religioso, não podia desfazer a relação. Mesmo que ela já estivesse desfeita de fato, o vínculo era mantido. O que era uma desumanidade, aquelas pessoas eram estigmatizadas. Então, a questão aqui é tratada com objetividade. E, na sequência, os livros que referimos de André Luiz, Chico Xavier, No Mundo Maior e Missionários da Luz. Vamos ao primeiro dos 2. É da coleção André Luiz, que
Chico Xavier psicografou de 1944 a 1968. A vida no mundo espiritual. São 16 livros que estão elencados aí. É uma verdadeira universidade o conhecimento do conteúdo desses livros. Então, como referimos, o terceiro dessa série, Missionários da Luz. Nós temos aqui nesse livro o que podemos chamar de modelo estruturador do indivíduo, homem-mulher, que é um projeto divino, é um padrão. E no capítulo 12 deste livro, intitulado Preparando Experiências, eu vou trazer a literalidade do que consta de uma parte desse capítulo. André Luiz está num passeio cultural lá no plano espiritual. O André Luiz, o autor que ditou o livro para Chico Xavier, tinha sido médico na encarnação passada aqui no Brasil. Médico. Desencarna, não perde nada dos seus conhecimentos. Ele continua com tudo aquilo que ele adquiriu. Na desencarnação, nós só perdemos o corpo físico e as nossas coisas. Mas aquilo que adquirimos em termos de conhecimento e de sentimento, nós mantemos. Por isso, a referência que fizemos inicialmente, de que temos agora 2 mandamentos ou 2 ensinamentos. Devemos nos amar, amar-nos a nós mesmos e, na mesma medida, amar tudo que nos cerca, amar o semelhante. Devemos nos amar e que devemos nos instruir, porque isso não perderemos. Então, André Luiz, que dita esses 16 livros para Chico Xavier, ele continua com todo o conhecimento e talvez até somado com os conhecimentos que ele já havia adquirido antes dessa encarnação. Porque tudo é uma somatória. Então, ele está nesse momento acompanhado por um orientador num espaço cultural, está numa escola, está caminhando dentro dos espaços dessa escola e Chico Xavier anota o seguinte: não longe de nós, em luminosos pedestais, 2 maravilhas da estatuária. A figuração delicada de um corpo masculino e outro modelo feminino. Singularmente belos. É o padrão da beleza. Singularmente belos pela perfeição anatômica. Não somente da forma em si, mas também de todos os órgãos e as mais diversas glândulas, através de disposições elétricas, ambas as figurações palpitavam de vida e calor. 2 estátuas, mas pareciam vivas. Tal era a tecnologia implantada ali nessas 2 estátuas, que eram transparentes, translúcidas, exibindo eflúvios, até eflúvios luminosos elas exibiam. Imagine a tecnologia de que dispõe lá no plano espiritual. Quais os homens e mulheres mais envolvidos na esfera carnal? Aqui nós temos também indivíduos que irradiam, e aqueles que têm alguma mediunidade de visualização, clara e evidência, podem até observar isso. E nesse ambiente, André Luiz então anota esses modelos singularmente belos pela perfeição anatômica, não somente da forma em si, exibindo eflúvios luminosos, quais os homens e mulheres mais envolvidos na esfera carnal. Então, o modelo é perfeito. Por que nós não somos belos, perfeitos aqui enquanto estamos encarnados? Por causa das nossas condições individuais, porque na encarnação nós imprimimos na nossa individualidade as características que são nossas. Então estamos no caminho, mas chegaremos
no estado de perfeição, que não está longe, porque ele está dentro de nós mesmos, não está longe, e o plano de regeneração está aí, está acontecendo. Esses indivíduos que estão, podemos dizer assim, desgraçando a humanidade com guerras, com corrupção, com crimes, esses indivíduos não reencarnarão nesta casa planetária. Então vejam, André Luiz nos mostra que esse modelo é o masculino e o feminino. E eu trouxe apenas esta página, mas esse tema de preparando experiências de reencarnação, ele se desenvolve no exemplar que eu tenho comigo, da página 195 até a página 226. São 31 páginas de entendimento. E Chico Xavier vai psicografando, entrando em detalhes que ele, Chico Xavier, não conhece. Mas o médico que está aí conhece. É mais uma prova da veracidade da mediunidade. No caso da psicografia, veracidade, que muita gente põe em dúvida, não é? Então, este é o livro Missionários da Luz. Vamos ver o outro livro que nós queremos apresentar aqui, é o 5º da série, chamado No Mundo Maior. E aqui, André Luiz está acompanhado por Calderaro. Esse livro é de 1947. E fala especificamente do relacionamento conjugal. Cada um de nós é uma personalidade. Podemos estar onde quer que seja, estaremos sempre com a nossa individualidade, que é inconfundível. Na massa podemos nos confundir com a massa, mas não perderemos a individualidade. E a personalidade, segundo o dicionário, é a qualidade ou condição de ser uma pessoa. É o conjunto de qualidades que definem a individualidade de uma pessoa moral. E nesse livro, André Luiz vai dizer o seguinte, que a personalidade não é obra da usina interna das glândulas. Nós temos o nosso corpo, mas não é o nosso corpo que define a nossa personalidade, e sim produto da química mental, é da nossa mentalidade, da nossa personalidade no sentido de pensamento e sentimento que se define, desapareceu o som? Se define a personalidade. É da intimidade, não é da exterioridade. Então, não devemos nos preocupar tanto com a exterioridade. Sim, temos que cuidar da exterioridade, mas a personalidade se funda na mente, no sentimento. E prossegue, falando então de masculinidade e feminilidade. Na esfera da crosta, ele se refere à Terra, ele está lá no plano espiritual. Na esfera da crosta, isto é o orientador Calderaro que está falando para André Luiz. Na esfera da crosta, distinguem-se homens e mulheres segundo sinais orgânicos específicos. Entre nós, lá, prepondera ainda o jogo das recordações da existência terrena. Em trânsito, como nos achamos, para as regiões mais elevadas. Nestas sabemos, porém, que feminilidade e masculinidade constituem características das almas. Masculinidade e feminilidade constituem características das almas. De modo que o corpo que recebemos, masculino, feminino, é apenas o instrumento. Na variação de nossas experiências, adquirimos gradativamente, na variação de nossas experiências, experiência feminina, experiência masculina, adquirimos gradativamente qualidades divinas. Vejam a importância dessa experiência da relação conjugal. Quais sejam essas qualidades divinas? E vem um texto contínuo dizendo assim:
a energia e a ternura, o poder e a delicadeza, a fortaleza e a humildade, a iniciativa e a intuição, a inteligência e o sentimento, a sabedoria e o amor, até atingirmos o supremo equilíbrio em Deus. Ou seja, estamos a caminho de Deus, da perfeição. Qualidades divinas. Vamos dar um destaque a isso para fixar bem. Ao final, quem quiser ter uma foto desse quadro que eu vou apresentar aqui, pode me deixar o seu. Eu vou anotar o telefone da pessoa que queira. Eu mando depois esse quadro para a pessoa refletir, porque vale para uma vida inteira, vale para uma existência inteira o que Calderaro faz Chico Xavier anotar aqui essas qualidades divinas, que nós atingiremos a perfeição. O símbolo da perfeição é o círculo perfeito, é completo, mas nós não somos o símbolo completo ainda, nós somos segmentos, nós somos masculino e feminino, e vamos então destacar o que diz Calderaro aqui, com relação à feminilidade, ternura, delicadeza, humildade, intuição, sentimento, amor. E masculinidade, energia, poder, fortaleza, iniciativa, inteligência, sabedoria. Isso vejam no século passado. Século passado, 1930 e tanto, 1947, não? Século passado. Isso aqui não é segmento estanque. Isto aqui é assim, é conexão. Energia e ternura. Ou seja, na relação conjugal, quem é mais enérgico e quem é mais terno? Não é para confrontar. Não é para confrontar, é para aprender. Quem é mais enérgico aprende a ternura, porque energia sem ternura não é boa. E quem é terno precisa ter energia também. Aprendizado, por isso o convívio. Quem tem mais poder precisa de delicadeza. E quem já desenvolveu a delicadeza precisa ter também o poder, fortaleza e humildade, iniciativa e intuição. Eu percebo isso muito bem na minha relação conjugal, porque às vezes eu tenho o propósito de determinada iniciativa, aí vem alguém, dá uma buzinada, vem a mulher, a Denise vem e me dá uma buzinada, aí eu me dou conta, é verdade, é verdade. Inteligência e sentimento. Repito, isso aqui não são compartimentos estanques, porque há mulheres muito mais inteligentes, apesar do sentimento que têm, muitas vezes são mais inteligentes do que o homem. Nós não tivemos uma dama de ferro que comandou um parlamento inteiro, e no outro país uma outra mulher, que eu não lembro agora o cognome dela, o apelido dela, se alguém lembrar, lá em Israel houve uma mulher que era comandante de cérebros masculinos. Então, isto aqui não é segmento fechado, isto aqui é para transitar de um lado para outro, sabedoria e amor. Então, isto aqui esses segmentos formam um conjunto até atingirmos o supremo equilíbrio em Deus. Isto é literal, isso está num texto contínuo que nós separamos aqui para dar essa visualização e a facilitação da compreensão. Se alguém quiser ter isto no seu arquivo, para olhar de vez em quando e compreender essas dificuldades do relacionamento, dá uma olhada nisso para fazer a transição no sentido de se completar. Isto não é de agora, isto vem de longe, porque na sabedoria oriental, essa imagem tem exatamente essa significação. A completude é feita de duas partes, nenhum dos dois é completo, mas cada parte tem um pouco do outro, como mostra essa imagem, que nós temos muito por aqui, mas muita gente utiliza essa imagem e nem sabe o significado disso, não é? Então, para finalizar, Paulo Sérgio, tenho mais 5 minutinhos?
Para finalizar, então, vejam, nós elaboramos esse desenho aqui, colocando, então, essas características virtuais: energia e ternura, poder e delicadeza, fortaleza e humildade, iniciativa e intuição, inteligência e sentimento, sabedoria e amor. E viva as diferenças, porque é nas diferenças que se aprende. E esse aprendizado que estamos fazendo nesse mundo tão difícil de provas e de expiação, esse aprendizado nos conduzirá ao mundo de regeneração, para na continuidade ampliarmos cada vez mais e consolidarmos esse sentimento, onde não seremos mais segmentos, mas seremos perfeição, porque exercitaremos o amor na sua plenitude, como nos mostrou o nosso amigo maior, Jesus, quando esteve aqui há 2000 anos e continua presente nas orientações que nos manda incansavelmente. Ele, que é o nosso modelo e nosso guia. Muito obrigado, muita alegria e muita paz a todos.